Neste momento, o reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, irá abordar questões sobre o tema Mundo Acadêmico, Pesquisa Científica e a Realidade Jurídica. Muito bom dia. Eu quero registrar a minha imensa satisfação, seja pessoal ou institucional, pelo honroso convite que me foi feito e estar aqui na companhia de pessoas que tanto estimo e admiro. Quero cumprimentar o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente desta corte, e dizer que, como magistrado de raiz, que sei que Vossa Excelência de fato acabou se demonstrando um excelente palestrante teórico também, né? E quero cumprimentá-lo com muito entusiasmo pela sua fala. Eu quero cumprimentar o querido amigo desembargador Cleiton Maranhão, meu colega de Faculdade de Direito, diretor da Escola da Magistratura aqui do Paraná, dizer que é um privilégio tê-lo aqui também, professor Cleiton. Quero cumprimentar e agradecer muito o Rafael Viana, o doutor Rafael Viana, que foi nosso aluno na faculdade. Me lembro com clareza da competência dele como estudante e hoje, quer profissional, quer academicamente, despontando e organizando esse belíssimo evento. Um privilégio estar aqui. Muito obrigado, doutor Rafael, pelo convite. Quero cumprimentar todos os queridos colegas e amigos aqui presentes, desembargador Evaldo Quadros, quero cumprimentar o professor Rodrigo Xavier Leonardo, também meu colega, chefe do Departamento de Direito Civil e Processual Civil da nossa Faculdade de Direito da UFPR, quero cumprimentar o querido amigo professor Rodrigo Brandão, do curso de Filosofia, que foi, professor Rodrigo Brandão, inclusive, membro dos nossos conselhos superiores da nossa Universidade Federal do Paraná, quero cumprimentar o Gerard Barque, e dizer da satisfação de tê-lo aqui acompanhando, e já pedir desculpas por, na parte da tarde, não poder acompanhar a sua palestra presencialmente, cumprimentar, enfim, a todos e todas que estão aqui. Doutor Xisto, eu, talvez como um professor de História raiz, né, vou tentar, de História do Direito, essa é a minha especialidade, portanto, não sou filósofo também, mas, enfim, com a experiência que tenho também no mundo jurídico e no mundo da gestão, ultimamente tenho tentado ser um gestor raiz também nos últimos anos, eu vou buscar fazer algumas reflexões a convite, enfim, da provocação feita pelo Dr. Rafael Viana, sobre alguns temas tão desafiantes para o nosso tempo. O tema que me foi proposto, Mundo Acadêmico, Pesquisa Científica e Realidade Jurídica, é um mundo, ou 3 mundos, né? E com expressões ou conceitos difíceis de eu conseguir caminhar. Que mundo acadêmico? O mundo acadêmico não é um, são tantos, mesmo dentro da universidade, mesmo dentro do nosso mundo jurídico, a gente poderia fazer tantas distinções. A pesquisa científica, sobretudo se nós olharmos para dentro das academias jurídicas, nós veremos que tem um mundo de discussão também em torno do que é a pesquisa, do que é a pesquisa científica no direito. Desde os anos 90, havia importantes debates, por exemplo, sobre se os pareceres, se os comentários a códigos, comentários a lei, são pesquisa científica, ou se a pesquisa científica, outros dizem, demandam outras formas de mediação, inclusive de pesquisa de campo. Esse é um espaço aberto de discussão. E realidade jurídica? Bom, quem seria eu aqui para tentar definir a realidade jurídica? Então, Rafael, você com esse tema me colocou em muitas dificuldades, mas eu imagino que aquilo que você espera aqui ouvir de mim é um pouquinho sobre as possibilidades de conexão entre um mundo prático e um mundo teórico, entre esse mundo, chamaremos assim, da realidade jurídica e isso que nós chamaríamos de mundo acadêmico. Como que nós podemos, enfim, fazer dialogar? E eu vou tentar
entre tantas possibilidades, esboçar algumas reflexões nesse sentido. Eu tenho que começar dizendo, e concordando completamente com o Dr. Xisto, que nós vivemos em momentos historicamente muito diferentes. O Bauman fala em modernidade líquida. Na verdade, desde o século XIX, dois filósofos já falavam no início dessa nossa modernidade, que foi se tornando uma hipermodernidade. Já falavam que tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado. De repente, as coisas começam a ter uma renovação e um ritmo frenético que vira um desafio para a nossa contemporaneidade. Estamos, portanto, partindo da mesma premissa. E eu arriscaria dizer que talvez nessa época específica, essa época presente que vivemos, nós nos ressentimos de um descolamento progressivo entre isso que a gente poderia chamar de realidade, por mais problemática que seja, filosoficamente falando, essa definição, descolamento dessa realidade com os discursos que tentam interpretar e representar e dizer sobre essa realidade. Porque quando eu falo desse descolamento, no fundo, eu estou falando dos desafios que existem presentemente entre a teoria e a prática, entre aqueles que estão fazendo e aqueles que estão pensando. Nós vivemos hoje, assim dizem colegas professores, no mundo da pós-verdade, no mundo das versões, num mundo em que as coisas não conseguem ser designadas, definidas e delineadas pelo que elas são, mas só por uma versão daquilo que elas são. É algo complexo que acaba afetando, inclusive, a nossa política, como sabemos, mas acaba afetando também as nossas instituições, acaba afetando a nossa academia. Nós vivemos hoje num mundo conectado, um mundo globalizado, um mundo das redes. As informações circulam ali, as verdades muitas vezes são forjadas ali. Eu tenho dito, inclusive em cerimônias de formatura, que me parece, do ponto de vista de alguém que está dentro da universidade, é tremendamente surpreendente perceber que a produção de sentidos hoje, nesse nosso mundo contemporâneo, é muito mais feito a partir de memes que circulam nas redes, ou por sentenças em, no máximo, 140 caracteres, para caber no Twitter, do que por reflexões que sejam articuladas, aprofundadas e refletidas. O textão, essa linguagem das redes, definitivamente não é bem-vindo. Mais do que isso, nós acadêmicos, de repente, somos colocados como pernósticos, prolixos e, não raro, inúteis. Sobre o que você está falando, o que interessa isso que você diz. Coloca um meme aqui que você acaba comunicando melhor. O escritor Umberto Eco, que faleceu há poucos anos e que eu considero talvez um dos grandes personagens intelectuais das últimas décadas, pouco antes de morrer, em 2015, quando ele recebia um título de doutor honoris causa da Università degli Studi di Torino, na sua Lectio Doctoralis, ele falou uma frase que tem circulado bastante hoje por aí. Dizia ele que esses tempos estranhos em que vivemos, esses tempos das redes sociais, mudaram o estatuto do idiota. Porque idiotas, naturalmente, sempre existiram na história. Eu, como historiador, posso certificar isso a todos e todas. Isso não é novidade do nosso tempo. Mas antes, os idiotas, dizia Umberto Eco, estavam lá no seu cantinho, numa mesa, silenciosos ou falando baixo, e tomando o seu copo de vinho. Hoje, prossegue Umberto Eco, com os megafones digitais que as redes proporcionam,
Hoje os idiotas podem ter a mesma voz que um prêmio Nobel, ele dizia. E é esse o contexto que, lastimavelmente, nós nos inserimos, que produz efeitos deletérios, que nós vemos no Brasil, mas nós vemos em todos os lugares hoje no mundo, que são esse anti-intelectualismo pregnante, contaminante, infectante. A desvalorização do saber articulado, do saber refletido, que não é alguma coisa que fazemos nós hoje na academia, o professor Cleiton, o professor Rodrigo, é alguma coisa que é resultado de uma herança intelectual. Pensem que as universidades estão completando 800, 900 anos, se pensarmos nas primeiras europeias, se pensarmos no saber dos antigos, o saber grego é alguma coisa milenar, e de repente tudo isso acaba sendo desvalorizado, acaba sendo detratado, acaba sendo jogado na lata do lixo. Esse anti-intelectualismo nós vemos no Brasil, por exemplo, de várias formas, né? A gente fala sempre como zoação sobre o terraplanismo, mas eu chamaria a atenção para que a gente leve a sério o problema da crença no terraplanismo. Esses tempos foi feita uma pesquisa que detectou que no Brasil quase 10% das pessoas não acredita de fato que a Terra seja redonda. 10% é muita gente. Mas há, inclusive com efeitos políticos e ecológicos muito sérios, aquelas pessoas, inclusive incrustadas em lugar de poder, que não acreditam no aquecimento global, por exemplo. Que dizem que aquecimento global é um complô político de esquerda, por exemplo, né? E isso dentro de várias formas de negacionismos intelectuais que têm surgido ou ressurgido. Às vezes revisando teorias científicas de 2, 3 séculos, como, por exemplo, o terraplanismo, que nós, dentro da academia e fora da academia, numa sociedade civilizada, entendíamos já como algo superado. Por exemplo, o evolucionismo darwiniano. Mas esses negacionismos graves, complicados, a gente vê hoje no Brasil, em pleno momento de pandemia, se manifestarem de modo muito dramático, quando, por exemplo, assume a forma de antivacina. Afinal de contas, nesse momento que ainda vivemos, esse momento tão dramático, qual que é a maior expectativa que todos nós podemos ter, a não ser uma vacina que funcione? E, portanto, o que pode ser mais deletério do que um movimento anti-intelectualista, anti-cientificista, que detrate os protocolos científicos e desvalorize a vacina? Mas esse negacionismo, ele assume muitas formas, né? Eu costumo dizer, doutor Xisto, que eu, em quase 4 anos de reitoria, eu fui vaiado uma vez numa formatura de odontologia. E fui vaiado precisamente quando estava falando sobre esse tema, o tema da necessária proteção do saber acadêmico, afinal sou um gestor acadêmico, e para ilustrar como isso é uma tarefa urgente, eu falava sobre as várias formas de negacionismo, e daí dizia eu, inclusive há aqueles que negam a existência de tortura e ditadura militar no Brasil a partir dos anos 60. E falo isso à vontade aqui no tribunal, porque nós, Universidade Federal, o Tribunal, o Ministério Público e várias entidades da sociedade civil nos envolvemos nos últimos anos, né, com, enfim, a Comissão da Verdade, Memória e Justiça. Sei que o tribunal, inclusive, hoje mantém um espaço para isso. Essa é uma obrigação de todos nós. E, de repente, quando eu falo que tem gente que nega tortura e ditadura militar, parte da plateia, certamente ofendida com a minha fala, me vaia. Uma vaia que eu recebo com orgulho, né? Preciso dizer isso, né? Mas isso é um sintoma desse descolamento, como eu dizia, entre a realidade, seja lá como for que a definamos, e os discursos acadêmicos, teóricos, que tentam se debruçar sobre ela. Esse é um primeiro momento, então, é um primeiro passo que eu dou para falar da nossa dificuldade. Dou um segundo passo para entrar no nosso mundo jurídico e dizer que nós temos um segundo problema,
que é um descolamento, também existente, mas talvez com especificidades, entre a nossa realidade jurídica, seja lá o que ela for, e os discursos que sobre ela também tentam defini-la, representá-la, desenhá-la. E acho que existem múltiplos fatores para nós aqui para que isso esteja acontecendo, além dos fatores gerais que antes eu já me referia. Eu acho que as redes, a internet, essa globalização da informação, afetou o nosso mundo jurídico, e o nosso mundo jurídico prático, de uma maneira particularmente forte. Para quem, como eu, tive a minha formação num curso de Direito nos anos 80, e que para consultar uma jurisprudência ou uma doutrina tinha que ir atrás de um livro, na biblioteca, na livraria, na sua própria estante, hoje nós vemos que as pessoas estão sendo formadas de uma maneira completamente diferente. Hoje existe Google. Hoje, eu que tive que aprender a fazer petições a partir de sensibilidades e argúcia de grandes advogados com quem eu trabalhei no início da minha carreira, hoje em dia parece que o grande professor geral são os formulários que você encontra na própria internet e que deixam, de certo modo, planificada o fazer, ou pelo menos o fazer massificado hoje do direito. No nosso caso, aqui especificamente, somado a isso, nós temos esse fenômeno que é tipicamente brasileiro, que foi, nos últimos 20 anos particularmente, o da explosão dos cursos jurídicos. Uma jabuticaba brasileira tremendamente indigesta. Hoje temos mais de 1.400 cursos de direito no Brasil. Isso é um escândalo. Eu, quando me formei, lá nos anos 80, nós tínhamos 3 faculdades de direito aqui em Curitiba. Hoje, em Curitiba e região metropolitana, nós temos mais de 30 faculdades de direito. Nada contra a democratização do acesso aos cursos de direito. Eu não estou querendo aqui desfiar um discurso elitista, longe disso. Eu apenas estou querendo dizer que quando, ao invés de passar alguns bois, passam uma boiada, porque é disso que se trata no ensino jurídico brasileiro, os efeitos que nós vamos ter na própria realidade jurídica, certamente os magistrados sentem isso, hoje, inclusive, talvez até nos concursos de ingresso, mas também, e sobretudo, enfim, na atuação dos novos profissionais do direito, na advocacia, tudo isso muda, tudo isso definitivamente muda. Hoje, nós temos um exército de estudantes de direito no Brasil, como em nenhum outro lugar do mundo. E por que isso causa efeitos específicos? Porque isso afeta, por exemplo, as formas de produção de saber sobre o direito. Ao invés de lermos, como faz o professor Rodrigo Xavier Leonardo até hoje, e como deve ser feito efetivamente, Pontes de Miranda, ou os clássicos, as pessoas buscam livros esquematizados. Aliás, perdeu-se a vergonha de colocar isso até no título dos livros, né? É o direito esquematizado, o direito em quadrinhos, o direito mastigado e digerido. Porque essa é uma necessidade de atendimento para um mercado massificado de estudantes de direito que são, convenhamos, intelectualmente bastante desnivelados. Hoje em dia, o saber jurídico se dá menos pelos livros, ou capítulos de livros, como tradicionalmente acontecia na academia jurídica, menos em artigos de revistas científicas e mais em blogs jurídicos. Hoje em dia, nós vemos a citação do Conjur, do Jota e tantas outras coisas. Veja, nada contra, existem artigos, me parece, com muita acuidade e profundidade. A minha crítica não é aos blogs, né? Mas é na mudança da linguagem e da forma. Porque quando um professor de direito passa a ter como seu objetivo atender a esse grande público que hoje está nos blogs, é inevitável que nós venhamos a aceitar que a forma de exposição do saber jurídico, a sua profundidade e as suas referências também serão outras. O mundo jurídico, seguramente, o mundo teórico da representação jurídica está mudando. Hoje o pessoal vai ouvir um podcast, ao invés de abrir
um dos livros clássicos. E isso produz, não só isso, mas isso certamente produz uma série de excrescências, de efeitos colaterais desse descolamento a que eu me referia. Hoje em dia, nesse mundo em que todos opinam sobre tudo, nós vemos comentaristas políticos de plantão, por exemplo, de decisões do Supremo Tribunal Federal, com uma acuidade e uma profundidade de um Pires. Eu estava muito interessado na semana passada e retrasada num julgamento específico do Supremo, porque me afeta diretamente, que era de uma ação direta de inconstitucionalidade que falava sobre a formação da lista tríplice de reitores. O ministro Edson Fachin, professor da nossa Universidade Federal do Paraná e ex-diretor da nossa Faculdade de Direito, deu uma liminar que não agradou a determinados setores políticos da sociedade. E, de repente, eu comecei a acompanhar os comentários, professor Cleito, e eu vi um deputado federal do Rio de Janeiro, policial militar ou bombeiro, não sei bem, fazendo uma live. Vamos abrir uma live de comentários à decisão do ministro Fachin. E, na verdade, não é só no Rio de Janeiro que acontece. Isso está acontecendo em todos os lugares. Hoje em dia, políticos abrem lives com finalidades que seguramente não são de edificação de saber jurídico novo, para falar sobre decisões do Supremo ou decisões judiciais em geral. Isso eu chamaria do terraplanismo jurídico que anda acontecendo crescentemente como filho desse nosso tempo estranho que também estamos colocando. Ou seja, um descolamento, e esse é o segundo passo que faço, agora entre a realidade do direito e a forma de produção, e não só a forma de produção, mas o conteúdo da produção dos discursos que tentam se debruçar sobre o direito. Eu estou querendo dizer que está cada vez mais difícil, nesse contexto, com esses discursos, que a gente consiga capturar a efetiva complexidade do mundo jurídico atual, inclusive. Diante desse contexto, que é triste de ser descrito, imagino que seja triste de ouvir, o que nós podemos fazer? Que caminhos que, eventualmente, a gente pode apontar? Eu dou aqui 3 possíveis soluções. Uma primeira, me parece, é a necessidade urgente que nós nos afastemos, quer nós, da academia, quer aquilo que nós podemos chamar de operadores jurídicos em geral, dessa tendência, que é a tendência contemporânea do imediatismo pragmático. O afundamento narcísico no próprio presente e nas próprias condições do presente. A desvalorização arrogante da tradição acadêmica, que é alguma coisa que se produz sempre tijolo por tijolo. É uma edificação, que às vezes pode dar um edifício meio torto, mas às vezes pode dar uma catedral gótica. Se afastar de um imediatismo pragmático me faz lembrar esse filósofo alemão do século XX, o Walter Benjamin, que, numa das suas reflexões, ele fazia uma distinção entre aquilo que ele chamava de período da experiência, que era um período passado, do período da vivência, que, dizia ele, lá pela metade do século XX, era o período que nós estávamos vivendo, e digo eu, o período que estamos vivendo. Walter Benjamin falava isso a propósito da análise literária, das narrativas literárias, mas acho que faz muito sentido. O período da experiência, dizia ele, era aquele período em que as pessoas se reconheciam na tradição, em que o exemplo dos mais antigos era cultuado, em que os mais antigos eram ouvidos, em que socialmente os anciãos tinham um protagonismo maior, em que o saber acadêmico ou empírico, passado de neto para pai e para filho, era alguma coisa cultuada e socialmente valorizada. Walter Benjamin diz, porque Walter Benjamin escreve sobre tantas coisas, entre as quais, isso é curioso, sobre artes decorativas, ele fala, é a época do veludo, porque quando o dono, na cortina, ou no pano de casa de veludo, passa o dedo
ele deixa o seu próprio rastro visível. Deixar rastros é importante, esse é o tempo da experiência. Mas prossegue Benjamin, a gente tem desperdiçado a experiência. Hoje nós vivemos no tempo da vivência, o tempo da valorização do novo, do imediatismo pragmático. O tempo em que o saber dos antigos, em que o saber recebido, em que a tradição é desvalorizada. Em que o nosso filho de 16 anos, Rafael, você que tem filhos pequenos, já vá se preparando, ele vê como referência muito mais importante o amiguinho dele de 18, que conhece tudo sobre todos os jogos, do que o saber do pai ou do avô, né? O que é uma tragédia, né? Esse é o tempo da vivência. Temos que nos afastar desse imediatismo pragmático, que, convenhamos, no mundo do direito, às vezes contamina a nossa própria prática, e olhar valorizando a teoria, a tradição teórica. Eu acrescento aqui o seguinte, né? Os próprios acadêmicos, em grande medida, têm que se afastar do seu próprio imediatismo pragmático. É necessário, porque isso acontece efetivamente, que tantos de nossos colegas abandonem as suas torres de marfim e tentem fazer um esforço de diálogo com a nossa realidade e com a nossa realidade jurídica. Mas sem imediatismo pragmático, sem esse pragmatismo tosco, como eu costumo chamar, né? Porque prestar atenção na realidade não é ser um escravo do imediato. Ao contrário, é colocar as necessárias condições de mediação, que às vezes podem ser históricas e filosóficas, né, para poder atingir com competência essa própria realidade. Em segundo lugar, uma receita possível é a gente fazer o que puder, acadêmicos e operadores do direito, para fazer essa difícil, desafiadora rearticulação entre teoria e prática. A relação entre teoria e prática não é uma relação direta, não é uma relação simples, mas é uma relação complexa. Na nossa época de formação jurídica, certamente todos tivemos no início dos cursos aquilo que chamavam então, aliás, muito inapropriadamente, de disciplinas propedêuticas, e na sequência do curso nós tínhamos aquilo que chamávamos de disciplinas dogmáticas. Falar em disciplinas propedêuticas e dogmáticas no curso de Direito nada mais é do que repetir essa mesma dualidade entre teoria e prática e a sua complexidade. Rodrigo e Cleiton sabem muito bem que no período em que fui diretor da Faculdade de Direito, com muita honra por 8 anos aqui na UFPR, o meu grande esforço foi para acabar ou relativizar com essa dualidade. Nós fizemos, inclusive, uma reforma curricular, um currículo que está valendo até hoje, há mais de 10 anos, que precisamente busca fazer com que os alunos no início do curso percebam a conexão da teoria com a prática, ou com a dogmática jurídica, e que a dogmática jurídica seja ilustrada e alimentada a todo momento com a teoria, seja a filosofia, mas seja também a história, a antropologia, a ciência política e assim por diante. Na medida em que nós temos, como lastimavelmente a formação jurídica de modo geral sempre fez, estabelecemos um muro entre teoria e prática, entre as disciplinas teóricas e as aplicadas, esse diálogo não vai ser possível. O que nós precisamos não é abrir uma portinha no meio do muro, não é só uma mera passagem, para que alguns, às vezes, venham fazer visitas recíprocas. O que nós precisamos fazer é destruir esse muro, para fazer com que esse espaço, o espaço do mundo jurídico, seja um espaço de livre trânsito. Para acontecer, quem sabe, como na dogmática jurídica alemã, que é considerada por tantos como uma das dogmáticas jurídicas mais sofisticadas. Lá onde o professor de direito penal
necessariamente, ou quase que necessariamente, isso se reflete inclusive nos concursos, tem que ser um filósofo. Os juristas que conhecem o criador da teoria finalista da ação, o Hans Welzel, devem saber também que ele era um grande filósofo do direito. Guardo em casa um livro precioso dele sobre o justnaturalismo moderno. Ao mesmo tempo em que os professores de direito civil na Alemanha têm que ser romanistas, acrescento eu hoje, modernizando um pouco, historiadores do direito. Lembremos, por exemplo, que talvez o maior jurista do século XIX, não só na Alemanha, o Friedrich Savigny, Carl Friedrich Savigny, quando escreveu o seu monumental Sistema de Direito Romano Atual, estava fazendo uma sistematização científica do direito privado, ao mesmo tempo que história, ou direito romano, como vocês preferirem. Não havia fronteiras, como creio não há fronteiras, entre o direito penal e a filosofia, o direito civil e a história. E acho que o caminho necessariamente tem que ser esse. E de um modo, gente, atenção, em que o jurista não recaia nessa tentação que é forte para ele, de usar a teoria jurídica de uma maneira ornamental, decorativa, bacharelesca. O bacharelismo jurídico é alguma coisa impregnado na nossa cultura. Alberto Venâncio Filho, Sérgio Adorno dizem isso no Brasil, Carlos Petit diz isso na Espanha, escrevi eu mesmo sobre isso. O jurista tem esse gosto de citar literatura, o latim, o exemplo histórico, para colocar um lustro no seu próprio discurso. Disso nós temos que definitivamente nos livrarmos. A articulação e o diálogo com a teoria tem que ser efetivo, metodologicamente mediado, tem que ser levado a sério. A filosofia ou a história não são enfeites, não são ornamentos. E, em terceiro lugar, para mim isso é um truísmo, mas é necessário, talvez, repetir a plenos pulmões, é fundamental para os operadores jurídicos contemporâneos, inclusive, creio, para a magistratura, fazer um mergulho na complexidade, porque quando nós temos uma sociedade progressivamente mais complexa, é o caso, as soluções, as respostas, elas mesmas, têm que ir na direção da complexidade, e não da simplificação, e não da esquematização, e não do esquema jurídico, do meme, do formulário, do raciocínio rápido. E dou um exemplo, que poderia ser entre tantos, mas pego esse exemplo porque ele é, inclusive, caro para mim do ponto de vista teórico. A categoria sujeito. A categoria sujeito, que acredito que é fundante da nossa modernidade e que é um pilar do nosso direito moderno, seja no direito privado, seja no direito público. Nós, juristas, articulamos a partir do século XIX toda a nossa dogmática de direito público e de direito privado em torno da categoria de sujeito. E fizemos isso herdando de uma concepção filosófica de sujeito específica. A concepção filosófica de Immanuel Kant, sobretudo. Kelsen, por exemplo, é kantiano. Uma ideia de sujeito, que me perdoem os filósofos aqui presentes, que pressupõe um sujeito universal, um sujeito autônomo, um sujeito racional. Isso embasa nossas relações jurídicas. Isso é pressuposto para as nossas relações contratuais, de um modo geral, por exemplo, e para as nossas relações políticas. Quando falamos em sujeito político, em direitos políticos, a noção de sujeito é crucial. Uma noção filha do iluminismo, complexa, não estou simplificando, mas que, a meu ver, noção essa de sujeito
que é claramente insuficiente para os desafios que nós temos que enfrentar no presente, inclusive juridicamente. Aonde está o sujeito autônomo, racional? Aonde está esse sujeito abstrato? Nós não o encontramos na rua. Nós encontramos na rua sujeitos de carne e osso, cheio de contingências, aliás, cada vez novas contingências. Então, talvez essa noção de sujeito, que nós, juristas, nos acostumamos, talvez até nos esquecendo do Kant, né? Lembrando de juristas apenas, né? Aprendemos a operar dessa maneira formal e abstrata, precisa de outras mediações. E aí as mediações são teóricas na direção da complexidade. Talvez pensando, como dizia Freud, nesse sujeito clivado, nesse sujeito que não é mais apenas ego, que não é só consciência, mas é um sujeito que eventualmente pode ser dirigido, inclusive, por aquilo que está abaixo do nível consciente. Pode ser o sujeito sujeitado, disciplinado, um sujeito que não é o demiurgo da política e do direito e da razão, um direito que não é aquele arquiteto do mundo, mas ao contrário, um sujeito que é desenhado pelas relações discursivas e de poder, naturalmente aqui eu estou falando de Michel Foucault. Uma outra ideia de sujeito como condicionado pelas nossas teias de saberes e de poderes tão complexas e tão históricas. Ou, como dizia um texto pequeno, mas precioso, do filósofo francês Gilles Deleuze, um sujeito não só disciplinado, como também controlado. Deleuze dizia nesse texto sobre a sociedade de controle contemporânea que vivemos. Depois Antônio Negri, o Agamben, vão falar numa sociedade de controle guiada por injunções biopolíticas. De novo, estamos no terreno filosófico. Ou, numa palavra, se quiserem, esse sujeito excluído. Hoje, todos nós, juristas ou não, temos que lidar com os discursos identitários, temos que enfrentar, com coragem, os múltiplos, crescentes e novos problemas ligados à exclusão, à necessidade de reconhecimento, e aí, quem sabe, seja necessário, para o jurista, voltar a autores como Axel Honneth, como Nancy Fraser, até como Judith Butler. Mas aí é necessário mudar o nosso léxico, aí é necessário mudar a nossa prática, aí é necessário derrubar aquele muro, refundar a nossa própria academia, ou reconectá-la discursivamente. A nossa academia, as nossas ordens profissionais, as nossas cortes, porque, senhores, eu acredito que se nós, no direito, não fizermos isso, nós rapidamente passaremos a condição de passageiros do bonde da história, que não mais conseguem sequer olhar onde estão as rédeas da história, e condenados, sobretudo nós mesmos juristas, a não mais conduzirmos o nosso destino. Eu concluo parafraseando aqui a filósofa Hannah Arendt, que, na introdução do seu livro A Condição Humana, que, se não me engano, Rodrigo me corrija, é de 58, ou algo assim, 1958, ou seja, um livro escrito já há algum tempo, ela, nessa introdução, ela dizia o seguinte, que a irreflexão, a imprudência temerária, ou a irremediável confusão e repetição complacente de verdades, entre aspas, que se tornaram triviais e vazias, parece ser uma das principais características do nosso tempo. Isso ela dizia em 1958. Eu repito e enfatizo,
para nós da academia e para nós do mundo jurídico, a gente precisa necessariamente deixar a irreflexão de lado. Muito obrigado. Ricardo, obrigado. Show de bola.